Olá! Hoje temos mais uma ferramenta para análise combinatória. Ela está aqui, ó, o arranjo simples. Vamos entender a definição básica. Utilizamos o arranjo simples para obter a quantidade de agrupamentos possíveis de serem realizados com os elementos do conjunto finito. Então, nós tendo um conjunto finito, o conjunto finito é que a gente consegue contar até o fim, tá? Do início até o fim. Então, tendo esse conjunto de elementos, eu consigo montar grupos, tá? E esse grupo vai ter uma característica que nós vamos ver durante os exemplos aqui. Então tem aqui os competidores A, B, C, D e E irão correr uma corrida de atletismo. Quantas são as possibilidades de pódio olímpico, ou seja, os 3 primeiros colocados? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 5 competidores, certo? Dos 5 competidores, nós temos escolhas de 3. Né? Então começa a reparar o que ele fala ali de agrupamento. Né? Quantidade de agrupamento, formar grupos de 1, 2, 3, 4, 5, eu preciso escolher 3, né? Que são possibilidades de chegar nas primeiras colocações. Então, assim como na análise combinatória nós vimos nas aulas anteriores, nós fomos formando uns risquinhos, né? Eu vou colocar aqui, ó, lembra deles? Para indicar as etapas. Então, a primeira escolha, a primeira etapa, a segunda e a terceira etapa. Aqui nesse caso vão ser 3 porque eu preciso fazer grupos com 3. Né? De 5 eu faço grupos com 3. E nós vamos seguir com a mesma ideia. Na primeira etapa, quantas possibilidades nós temos? Bom, se são 5 competidores, eu tenho 5 possibilidades de chegar em primeiro lugar. A gente vai representar aqui como primeiro lugar. Segundo lugar, bom, se o primeiro colocado já está aqui, né, o segundo colocado não pode ser o mesmo. Então nós temos uma possibilidade a menos. E para o terceiro é a mesma coisa, se nós já temos uma possibilidade para o primeiro e uma para o segundo, para o terceiro é uma a menos. Então nós temos 3 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, nós podemos multiplicar esses valores. Né? Então 5 vezes 4 vezes 3 é igual a 60. Então nós temos a conclusão desse exercício. Nós teremos 60 possibilidades entre os 3 primeiros colocados. Tá bom? Então, o que ele quer dizer é basicamente isso. Ó. Primeiro, segundo, terceiro. Então, cada traço, cada risquinho desse corresponde a uma colocação. Certo? Da esquerda para a direita, primeiro, segundo, terceiro. E nós temos as possibilidades. Ó. O A em primeiro, o B em segundo, o C em terceiro. Essa é uma possibilidade. Então, repara, dos 5 competidores, o A, B e C chegou em primeiro. Mas também pode ser que o E tenha chegado em primeiro, o C em segundo ou o D em terceiro. Ou o B em primeiro, o D em segundo e o A em terceiro. E assim por diante. Então repara que nós temos várias possibilidades. Né? E ao todo nós descobrimos que são justamente 60. Tá? Nós podemos fazer utilizando fórmula. Repara que nós iniciamos utilizando o princípio fundamental da contagem. Pode ser feito, está certo daquela maneira. 60 é a resposta. Ou nós podemos usar a fórmula, que é isso aqui, ó. ANP. Geralmente nós lemos arranjo de NP igual a N fatorial dividido por, abre parênteses, N menos P, fecha parênteses, fatorial. Tá? Então é basicamente uma divisão entre o fatorial de N e o fatorial dessa subtração de N menos P. Tal que o N é o número total de elementos. Então qual a quantidade total desse grupo finito? Né? Lembra que a gente falou? O grupo que a gente consegue contar do início ao fim. Qual é a quantidade? Esse vai ser o valor do N. E o P é o número de elementos de cada grupo ordenado. Tá? Então, se nós formos levar para o exercício, por exemplo, né, que nós acabamos de ver, ó, vai ser um arranjo, um A53, um arranjo de 53. Por quê? O N, né, que é esse número aqui, é a quantidade total, nós tínhamos 5 corredores, e o 3 é a quantidade total de grupos. Mas nós queremos formar... Desculpa, é o número de elementos que o grupo tem que ter. Né? O grupo tem que ter 3 elementos, então tem que ter 3 corredores. Então por isso 5, 3. E aí, a parte de cima é n fatorial, o n é 5, então está aqui, ó, 5 fatorial. E a parte de baixo é n menos p, então está aqui, ó, 5 menos 3. Certo? Dando continuidade... Antes de abrir o 5 fatorial, eu faço 5 menos 3, 2. Né? Repara, ficou 2 fatorial. Repara bem nisso, tá? Primeiro eu faço a subtração e depois eu calculo o fatorial.
E aí nós vimos com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Abrimos o fatorial, e 2 vezes 1, abrimos o fatorial embaixo. Nós podemos simplificar, né? 2 por 1, 2 vezes 1 e 2 vezes 1 a gente pode simplificar, e está aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Repara justamente nisso, ó. 5 vezes 4 vezes 3, né, é justamente a resposta que nós tínhamos feito, né? Nós tínhamos feito 3 traços, né? Em que um nós colocamos o 5, o outro nós colocamos o 4, o outro nós colocamos o 3, né? Para dar o 60. Então, deu a mesma coisa. Logo, você pode usar tanto a fórmula, quanto usar aquele raciocínio do princípio fundamental da contagem, tá bom? E algo muito importante. Quando nós calculamos arranjo, estamos formando grupos em que a ordem importa. Então, essa palavra aqui já está em negrito, ó, ordem importa, ele tem uma certa relevância para diferenciar da combinação. A combinação nós vamos ver na semana que vem. Tá? O que acontece? Repara que o contexto que nós temos é que tem um pódio, né, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, em que se eu trocar de lugar o primeiro com o segundo, é uma outra combinação diferente, é uma outra configuração diferente. Então a ordem para mim de quem chegou primeiro é importante. Um outro exemplo que é muito comum é geralmente em ordem, assim, de você é o chefe, você é sei lá, o subchefe e você é o empregado, vamos colocar assim. Então nós temos aí chefe, subchefe e empregado. Se o empregado se tornar chefe, isso é importante, né? Muda salário, muda posicionamento, muda o que o contato dele que essa pessoa vai ter na empresa. Então essa importância ele caracteriza o arranjo, tá? Lembrem bem disso, quando vocês forem ver a combinação, vocês vão pegar a diferença entre os dois. Mas por enquanto, todos os exemplos vão ter essa questão de que a ordem importa para nós. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, né? E nós temos que formar um número com 3 algarismos distintos. Então a palavra distinto já está dando para a gente a seguinte ideia. Olha, os números têm que ser diferentes. Eu não posso ter, por exemplo, 1, que é o número 111, por exemplo. Isso não vai acontecer, porque os 3 têm que ser diferentes. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é os tracinhos, né? Se são 3, estão 3 aqui. Para a primeira opção, para o primeiro número que eu for escolher, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 6. Para o segundo número, bom, se eu já escolhi um número e ele tem que ser diferente desse que eu já escolhi, então tenho 5 possibilidades, eu tenho uma a menos. E para o terceiro, eu vou ter uma a menos, né? 6 vezes 5 vezes 4. Atenção, esse 654 não é o número 6, não é o número 5, não é o número 4, tá? Isso aqui é a quantidade de possibilidades que eu tenho para o número vir aqui. Então, eu tenho 6 possibilidades de colocar o número aqui, ou seja, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, qualquer um desses números. Aqui, como eu já usei um número aqui na primeira opção, eu tenho 5 possibilidades na segunda e 4 na terceira, tá bom? Então, fica atento nisso para não confundir. E aí eu posso multiplicar esses números, isso vai dar 120, tá bom? E, bom, eu posso fazer desse jeito ou posso usar a fórmula. Nós aprendemos que a fórmula é n fatorial dividido por n menos p fatorial, certo? Em que o n é a quantidade total de números, de elementos do conjunto. Então eu tenho 6 números, eu tenho 6 fatorial em cima. Embaixo é 6 menos a quantidade de elementos que eu preciso formar no grupo, né? São 3 elementos, são um grupo com 3 números. Então 6 menos 3, nós temos 3 fatorial. Desenvolvendo aqui 6 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. 3 vezes 2 vezes 1 tem também em cima, tem em cima e embaixo, então eu posso eliminar, sobra 6 vezes 5 vezes 4. Repara, ó, 6 vezes 5 vezes 4 é exatamente o mesmo que nós obtivemos aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4, ou seja, a resposta é exatamente a mesma. Professor, tem que fazer como? O de cima ou o de baixo? Da forma como você quiser fazer, tá? Nos exercícios vai ter um exercício próprio para isso aqui, ó, que ele vai aparecer desse jeito, aí você tem que fazer a fórmula, tá? Mas quando a questão ela vier contextualizada, você pode fazer tanto desse jeito quanto desse jeito, beleza? E aí, vamos para um último exemplo aqui para nós entendermos, é uma pequena variação, ó. Uma senha de computador é formada por 2 letras, isso aqui é importante, ela é formada por 2 letras,
distintas. Então aqui, ó, novamente, ó, o distintas vai dizer pra gente, olha, as duas letras elas não podem ser iguais, não pode ser A e A, ou B e B, por exemplo. Se eu usei A em um, na outra tem que usar uma outra letra que não seja A. E aqui dá uma dica, né? Você pode usar 26 letras disponíveis, considere isso. Seguidas de 4 algarismos distintos, né? E nós temos 10 disponíveis. Ele quer saber quantas senhas diferentes é possível formar. Então repara aqui que eu preciso formar uma senha só, porém ela está dividida em duas partes. A primeira parte é escolher duas letras, então eu posso fazer assim, ó. 2 risquinhos, então eu coloquei em vermelho para representar, olha, eu vou escolher duas letras, e das duas letras, ó, quantas possibilidades eu tenho de letras, né, para a primeira opção? 26, que 26 é a quantidade total disponível. E para a segunda? Bom, se eu já usei uma aqui, eu não posso usar outra, a mesma, né? Então eu tenho que usar outra. Então se eu já usei uma, isso são 25 possibilidades. E aí os 4 aqui, tá para os 4 algarismos, ó. Se eu tenho 10 disponíveis, o primeiro é 10, o segundo é 9, o terceiro é 8, o quarto é 7. Mesma ideia, ele tem que ser diferente, então o que está aqui não pode estar aqui, então é uma possibilidade a menos, a mesma coisa aqui, uma menos, a mesma coisa aqui, uma menos. Então nós temos essa configuração, ó. Eu coloquei as cores para vocês separarem que a gente fez separado, tá? Se ele falou duas letras maiúsculas distintas, então eu fiz um grupinho aqui, tá? Com essas duas letras, 26 e 25. E aqui, eles já são os números, eu fiz um outro grupinho aqui, tá bom? Eu fiz dessa forma separada, mas na hora de eu fazer a multiplicação, o que a gente faz? A gente junta tudo. Então aqui eu vou fazer 26 vezes 25, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Sacaram a ideia? Fazendo essa multiplicação eu tenho 3.276.000 possibilidades. Se pudéssemos, né, se formos usarmos a fórmula, ficaria assim, ó. Eu dividiria da mesma forma que eu dividi aqui, eu faria, ó, um arranjo de 26, 2 e um arranjo de 10, 4, tá? O arranjo de 26, 2 é, de 26 possibilidades eu quero escolher 2, né? Quero formar grupos com 2 elementos, no caso aqui são duas letras. Multiplicado por um outro arranjo que é de 10 possibilidades de números, eu vou escolher 4 possibilidades, 4 números, tá bom? Então, eu faço dois arranjos, então 26 fatorial dividido por 26 menos 2, multiplicado por 10 fatorial dividido por 10 menos 4. 26 menos 2 dá 24, 10 menos 4 é 6, e aqui, ó, aqui embaixo é 24 fatorial, certo? Então 26 eu não preciso ir do 26 até o 1, que ficaria muito grande. Então eu vou, ó, 26, 25, 24. Quando chega no 24, eu posso cortar, eu posso eliminar eles. A mesma coisa aqui, ó. O 10, eu não preciso chegar até 1, eu posso chegar até o 6, para eles cortarem, ó. 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Corte de baixo com o de cima, ó. Corta aqui. Eu vou ter essa multiplicação, 26 vezes 25, tá aqui, ó. 10, 9, 8, 7, tá aqui também. Então, multiplicando tudo, isso vai dar os 3.276.000 possibilidades, tá bom? Então é isso, gente. Esse aí é o arranjo. Qualquer dúvida podem perguntar, beleza? E aí, logo tem exercício para vocês.